Graça e paz, meu amado irmão, estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre. E a lição de hoje é a lição de número 9, que trata da fidelidade como fruto do Espírito. Você talvez já tenha assistido o primeiro vídeo e nós estamos realizando agora o nosso segundo vídeo relacionado ao segundo tópico da nossa lição. E eu gostaria, para aproveitarmos o máximo possível de tempo, que nós já fôssemos direto para o segundo tópico, cujo título é Idolatria e Heresia, um perigo à fidelidade. Meu amado, a idolatria e a heresia, de fato, ela é um perigo para a fidelidade. Na verdade, a idolatria e a heresia, ela é um perigo para a fé cristã, para o cristão e até mesmo coloca em xeque a nossa salvação. Vamos analisar sobre este assunto nos subtópicos que virão a seguir. Nosso primeiro subtópico: o que é idolatria? Tudo aquilo que o homem ama mais que a Deus torna-se o seu Deus. A idolatria é proporcional ao vazio de Deus no coração do homem. Meu amado, tudo aquilo que nós amamos mais do que Deus, de forma consciente ou inconsciente, e eu quero destacar aqui que há duas formas de idolatria. A idolatria consciente, objetiva, é aquela que a pessoa sabe que está adorando algo que não é Deus e colocou aquilo no lugar de Deus. Há pessoas, por exemplo, que têm um verdadeiro culto ao corpo, à estética, à beleza. Há pessoas que não estão satisfeitas com o corpo que têm. Eu não quero dizer que fazer uma cirurgia plástica aqui, uma outra cirurgia ali, seja pecado. Eu não vejo dificuldade nisso, não. Mas o problema é quando isso se torna a coisa mais importante da sua vida. É quando você vive em função da sua estética, da sua aparência, da sua beleza. Há pessoas que podem estar idolatrando o seu corpo, a sua beleza e a sua formosura. E a Bíblia fala que a beleza e a formosura ela é vã, porque ela não dura mais do que 50, 60 anos, não, meu querido. Ela vai embora. Tudo que está em pé hoje, bonitinho, amanhã isso cai. Tá certo, meu querido? E tem um ponto também que a plástica não vai resolver tudo, não. Há pessoas que idolatram filhos, que não vão à casa do Senhor por causa dos filhos, que não vão à casa do Senhor por causa do emprego. A idolatria, ela envolve um monte de questões e ela é muito mais abrangente do que uma imagem de um santo, uma imagem de um suposto Deus feito de pau, pedra ou madeira. Muitas vezes nós falamos muito da idolatria associada a outro segmento religioso, mas dentro do nosso segmento cristão evangélico, nós temos também aí os nossos ídolos, os cantores que estão aí na mídia, que estão aí nas redes de televisão, lançando seus DVDs, cantando nos estádios, cantando nos shows, que paga-se 30, 40 mil reais para fazer ali um show. Meu irmão, nós temos os nossos ídolos, os cantores e pregadores que passam aí por Camboriú, por Congresso dos Gideões, que na minha forma de ver é plataforma de lançamento de pregador. Em alguns casos nós já ouvimos aí, e se você for um pouco mais inteligente para pesquisar na internet, você vai ver aí que o movimento Gideões, por trás dos bastidores, pagavam-se dinheiro para pregar ali e havia briga para pregar em Gideões. Mas nunca vi briga para pregar na esquina, para pregar no prostíbulo, para pregar nas praças, nas avenidas. Então, meu amado, nós temos aí os nossos ídolos, pessoas que nós idolatramos, pessoas que estão idolatrando o cargo dentro do nosso segmento evangélico, Assembleia de Deus. Há muitos assembleianos que idolatram o cargo. Eles só trabalham se tiver o cargo. E quando tem o cargo, não faz mais nada. Ele senta no trono ali, olha, e acabou. Fez a fama e deitou na cama. Meu irmão, tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus se torna o nosso Deus.
toma o lugar de Deus. A idolatria não é você se curvar diante de uma imagem, não, meu querido. É muito mais do que isso. Você pode estar idolatrando aí o seu trabalho. Quem sabe você tem uma chamada de Deus para a sua vida e você resiste em não aceitar a chamada de Deus porque você não quer abrir mão do seu dinheiro, da sua qualidade de vida, da sua segurança, do seu plano de saúde. Eu admiro muito os missionários. Eles são desprovidos de querer os bens materiais, a segurança, a estabilidade, abrem mão de tudo e vão para um outro continente, um país distante. Meu irmão, Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho. E ele estava disposto mesmo a sacrificar, porque o coração dele só tinha lugar para Deus. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas quando nós não devolvemos a Deus o nosso dízimo, quando o dinheiro não sobra nem para dar oferta, eu fico a questionar se nós não estamos idolatrando os bens materiais, se nós não estamos idolatrando as coisas efêmeras, as coisas passageiras. Então a idolatria é você se curvar de forma consciente e inconsciente diante daquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Poderíamos falar de muitas outras coisas, há pessoas que são escravos do sexo. Eu falo aqui pelo Senhor, o Senhor está comunicando ao meu coração. Pessoas que são escravos da pornografia digital. Tem pessoas que têm a dificuldade em lidar com os impulsos da sua sexualidade, meu irmão. Pede a Deus, ora a Deus aí, peça, Senhor, Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da fidelidade. Porque, meu irmão, quando nós não somos fiéis a Deus, quando Deus não está reinando no nosso coração, vai entrar um outro espírito na nossa vida. Um espírito que irá nos conduzir para o caminho da idolatria. Só que esse espírito ele não vem aparecendo aí com chifre, tridente na mão, não. Esse espírito ele vai trabalhando na nossa mente, vai trabalhando nos nossos corações e nós vamos nos moldando semelhante ao que é a vida de um homem sem Deus. Nós não podemos viver sem as coisas. É por isso que tem hora que Deus ele permite que nós passemos pela peneira. Nós somos peneirados pelo Senhor para tirar, meu irmão, algumas coisas da nossa vida. E Jó, ele não tinha o coração dele apegado aos bens, às coisas que ele possuía. O coração dele estava firme em Deus. Você quer saber se você tem idolatria ou não no seu coração? Você consegue viver sem determinada coisa? Seu casamento. Se o casamento não der certo, se você sofrer aí, vamos dizer, um revés no seu casamento, se você perder o seu filho, se você ficar viúva, se as coisas não saírem da maneira que você esperava, e aí, minha irmã, como fica aquela situação de Marta e Maria? Uma delas chega para Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Há pessoas que têm dificuldade em lidar com perdas. Há pessoas que só querem saber de vitória. Meu amado, andar com Jesus é estar preparado, tanto para as vitórias, como também as perdas e as derrotas. O cristão também passa por derrota. O cristão também passa por fracasso. O cristão passa, meu irmão, por situações difíceis em que ele perde. E é Deus provando aonde está o nosso coração. E o nosso coração tem que estar em Deus. Há muito crente idólatra dentro da casa de Deus. E nós precisamos pedir a Deus que liberte os nossos corações. Vamos, meu irmão, a um outro momento da nossa lição que eu quero compartilhar com você. Uma reflexão. A idolatria desvia a adoração a Deus e a direciona para objetos, pessoas, bens, cargos e até demônios. A idolatria pode ser objetiva e subjetiva. Guarda isso que eu estou te dizendo. A idolatria ela pode ser objetiva, quando a pessoa sabe que está se curvando diante de uma imagem, se curvando de algo que Deus abomina, e a idolatria ela é proporcional ao vazio de Deus na vida da pessoa.
Ananias e Safira, eles deixaram que Satanás enchessem o coração deles. Por que Satanás encheu o coração deles? Porque o coração deles estava vazio de Deus. Meu irmão, você só consegue encher um copo com água se esse copo estiver vazio. Você não consegue encher um copo que já está cheio. Meu irmão, muitas vezes nós somos dominados por um espírito de engano. Espírito do engano. Pessoas que estão na casa de Deus, que estão usando de mentira, que estão usando de engano e acham que ninguém está sabendo. Mas Pedro diz para Ananias e Safira, olha, vocês mentiram, não foi para homens, vocês mentiram, foi para Deus, para o Espírito Santo de Deus. E o resultado foi que ambos morreram dentro da casa do Senhor. Que Deus guarde as nossas vidas, meu irmão. A idolatria, ela nos leva a reverenciar e a cultuar objetos, pessoas, bens, cargo, posição e nos envolver com demônios. E é um demônio que age na vida de muitos crentes, vou falar aberto, que age na vida de muitos crentes, que é um espírito do engano. Pessoas que estão na casa de Deus e acreditam que mesmo vivendo aquela vida vergonhosa, aquela vida que não condiz com a paz da Escritura Sagrada, ele acredita que é salvo ou que tem um nome escrito no livro da vida. Meu irmão, a Bíblia manda nós fazermos uma análise de nós mesmos. Você pode perder o que você tem, meu querido? Você está preparado para perder? Se Deus te peneirar e retirar tudo o que você tem, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais está apegado, você consegue servir a Deus? Meu irmão, caminhar com o Senhor não é somente vitória, é muitas vezes amargura de sabor, fracassos e derrotas. Vamos, meu irmão, ao próximo tópico da nossa lição, que é o segundo momento, nosso segundo subtópico, a idolatria no Novo Testamento. Eu fiz a seguinte observação: os cristãos foram massacrados pelo Império Romano não por adorarem a Jesus, mas por se recusarem a adorar qualquer outro ser ou objeto que não fosse o Senhor Jesus. O Império Romano, ele massacrou durante séculos muitos cristãos. O Império Romano, eu já fiz alguns estudos, já li alguns livros a respeito do período da perseguição da igreja. Eles não se importavam que eles adorassem a Cristo, mas eles queriam que os cristãos adorassem o Júpiter, os seus deuses e o imperador. Poderiam adorar a Jesus, mas que também adorassem a Júpiter, que era o Deus nacional, e adorassem o imperador. Meu irmão, e quem aceitou Jesus, os cristãos primitivos, eles foram torturados. Há um livro maravilhoso, Os Mártires da Fé. Se você puder ler, leia esses livros. Ali nós vamos ver expressões vivas de fidelidade. Morreram torturados, perderam casa, perderam posição, perderam dinheiro, perderam saúde, perderam renome, perderam tudo. Foram-lhe arrancados até mesmo a sua vida física, mas eles não perderam a convicção. Meu irmão, preste atenção no que eu quero falar para você, que é professor e que é aluno da escola dominical. De certa forma, Satanás, ele não se preocupa que você esteja adorando a Jesus, mas ele quer que você adore também a Ele, que você adore o mundo, que você adore as coisas, objetos, bens. Nós vivemos uma sociedade capitalista, mercantilista, e há pessoas que têm depressão, há pessoas que não devolvem o dízimo. Olha eu falando de novo do dízimo, falei no primeiro momento, estou falando que não conseguem devolver o dízimo porque estão idolatrando os bens, smartphone, televisão, tecnologia, meu irmão. Meu irmão, Satanás, ele não está nem aí se você vai à igreja no domingo, se você vai na escola dominical. Ele quer que você pode ir na igreja, mas você adore outro Deus, adore as coisas, adore a Ele, se curve diante dele.
O Império Romano, não se preocupavam com os cristãos adorarem a Jesus, mas o problema deles é que os cristãos adoravam somente a Jesus. Somente diante do Senhor nosso Deus, nós nos curvaremos e adoraremos, porque só Ele é o nosso Deus, só Ele é Deus. Meu irmão, tenhamos firmeza de propósito, firmeza de caráter, firmeza para não nos curvarmos diante do Deus desse século. Vamos ao próximo momento da nossa lição, que eu faço mais uma reflexão. No segmento cristão evangélico, o que se pode denominar como idolatria, a saber, cargos, posição social, sucesso, fama e bem-estar social. Trata-se de uma idolatria socialmente aceita. Meu irmão, nosso telhado ele é de vidro. Nós que somos evangélicos, precisamos reconhecer que o nosso telhado é de vidro. Como eu já disse em momentos, nós estamos idolatrando cargo, nós estamos idolatrando posição social, idolatrando sucesso, como se sucesso fosse a coisa mais importante. Você tem que ser um empresário de sucesso, você tem que ser patrão, você não pode ser cabeça, você não pode ser pobre. Parece que ser pobre é pecado, parece que ter salário mínimo é uma expressão de falta de fé. Nós vivemos aí, meu irmão, uma verdadeira inversão de valores. E essa idolatria com as coisas, com os cargos, com os títulos e com o poder, ela é socialmente aceita nas nossas igrejas. Eu nunca vi um pastor presidente de ministério ser excluído da comunhão da Santa Ceia porque ele está idolatrando o cargo dele, porque ele não quer abrir mão do cargo dele. Se nós olharmos, vou falar uma coisa aqui, alguns vão ficar escandalizados. Se nós olharmos para a CGADB, eu falo com vocês aqui com temor de Deus. Pessoas ali têm verdadeira idolatria com cargo. Estão aí há mais de 25 anos e quando não podem mais concorrer ao título de presidente dessa instituição, deseja introduzir agora o seu filho e usando de mentira, usando de falcatrua, usando de trapaça, usando dos golpes mais baixos que faz a política de Brasília parecer santa. Essa instituição, ela perde a sua credibilidade, ela perde o seu objetivo quando ela perde a visão do reino de Deus e começa a brigar para se instaurar reino de homens, uma dinastia. Meu irmão, tomemos cuidados. Existem idolatrias socialmente aceitas dentro do nosso segmento cristão evangélico. Tomemos cuidado quando a gente joga pedra no telhado de outras pessoas, porque o nosso telhado, meu irmão, ele é de vidro. Que Deus guarde os nossos corações a fidelidade. Ela nos livra da idolatria. Terceiro tópico desse segundo vídeo. O que significa heresia? Eu destaco o seguinte: da mesma raiz que se extrai o remédio, também pode se produzir o veneno. O perigo está na intenção de quem está a manipular a raiz. De onde vem a heresia? Meu irmão, muitas heresias são tiradas a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. De uma mesma raiz que você faz o remédio, você também consegue extrair, fazer ali o veneno. A diferença está o quê? Na dosagem e na intenção de quem está manipulando. E nós vivemos aí, meu irmão, um evangelho cheio de heresia nesse país. A teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo e tantas outras coisas. A igreja se tornou balcão de negócio, pequenas igrejas, grandes negócios. Briga-se muito por cargo de presidente de ministério, briga-se muito por cargo de pastor, de liderança, mas eu gostaria que essa briga se desse em virtude do zelo pelas almas, zelo pelas coisas de Deus, mas não é não. É zelo de querer manter e assegurar a renda, o dinheiro e aquilo que os fiéis podem produzir. Da Bíblia, meu querido,
Muitas heresias já foram retiradas da Bíblia. O que é uma heresia? É você pegar uma verdade bíblica, um texto bíblico, fora do seu contexto. Há um ditado que diz: texto fora do contexto é um pretexto. Uma coisa que a Bíblia condena: toda relação sexual fora do casamento. Toda relação sexual fora do casamento, ela é abominável aos olhos de Deus. Seja aquele que é casado, que adultera, que deita com uma mulher que não é a sua, é adultério, é abominável aos olhos de Deus. Seja o homossexual, relações homoafetivas, seja a relação do namorado que tem sexo com a sua namorada, isso também, meu irmão, é coisa abominável aos olhos de Deus. E nós vemos aí muitas heresias, igrejas que abrem a todo momento aí, eu já ouvi falar, eu não conheço pessoalmente igreja, para pessoas que professam a prática homoafetiva. Meu irmão, isso aí é uma heresia, e nós vemos no nosso país, no mundo que nós vivemos, um evangelho distorcido, um evangelho que não tem santidade, um evangelho que não fala do caráter cristão. Um evangelho que não fala de mudança de vida. Nós vemos um evangelho material. É um evangelho que me leva a entender que quando Jesus morreu na cruz, ele não deve ter derramado sangue, não. Esse Jesus aí deve ter derramado, em vez de ter derramado sangue, deve ter derramado um monte de pote de ouro. É o Jesus que não entrou em Jerusalém montado no lombo de um jumento. Esse Jesus que eles pregam deve ter vindo montado num cavalo árabe, aquele cavalo alazão, aquele cavalo puro sangue. Esse Jesus que pregam e que ensinam aí não é o Jesus que nasceu na manjedoura, que era filho do seu José e da irmã Maria, que foi nascer no estábulo, no meio de animais. Esse Jesus que pregam aí é o Jesus que nasceu no palácio. Esse Jesus aí não é o Jesus de Mateus capítulo 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É o Jesus que não é humilde, é um Jesus de ostentação. Meu irmão, vivemos em tempos de heresia, a distorção das verdades da palavra de Deus. E muitas delas vêm de dentro da Bíblia. É da mesma raiz que se extrai o remédio, pode-se também fazer o veneno. A diferença está na intenção de quem está manipulando a raiz. E há muitas pessoas que pregam o evangelho não mais com visão de reino, mas com visão do seu ventre, de buscar fama, dinheiro, sucesso, pequenas igrejas e grandes negócios. Meu irmão, que Deus nos dê firmeza de propósito, para nós não vendermos o nosso ministério, não negociarmos a nossa chamada. Meu irmão, se você foi chamado para fazer, continue fazendo aquilo que Deus colocou na sua mão. Tenha referenciais de pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que não se vendem, pessoas que não se corrompem, pessoas que não se curvam diante do dinheiro, diante das heresias, diante da idolatria, mas que permanecem fiéis a Deus. Podem mudar o seu nome, pode ser chamar de bobo, de mané, de otário, de tantos outros nomes, mas não podem mudar o seu caráter, não podem mudar a sua convicção, os seus princípios e os seus valores. Que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando agora o nosso segundo vídeo, que é o nosso segundo tópico, e estaremos retornando num terceiro vídeo relacionado ao terceiro tópico da nossa lição. Você pode clicar e assistir o vídeo de número 1 e o vídeo de número 3, que nós iremos produzir e disponibilizar aí para os irmãos. Já fizemos o primeiro vídeo, este é o segundo. Me aguarde para o terceiro e último vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, no nome de Jesus.